Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre aqui. Você também trabalha com SAP? Tem em suas rotinas diversas atividades que são definitivamente repetitivas e que tomam grande parte do tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês? E ao final de um período você tem a sensação de que entregou algumas atividades, mas ainda ficou devendo? Eu sei exatamente o que é isso. Tá vendo essa automação aqui atrás? Sim, ela foi construída no SAP, utilizando alguns recursos do SAP Lean Script e a combinação com o nosso Excel VBA. E ali estamos consolidando todos os nossos relatórios que, na sequência, vão compor esse dashboard. Se você quer realmente alavancar a sua produtividade e se tornar independente de todas essas suas atividades, que hoje te tomam grande parte do seu tempo, assista esse vídeo. Ele tem participação especial do Márcio Monteiro, que é especialista em análise de dados e vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. E antes de irmos para o vídeo, certifica que você já é inscrito aqui no canal. Aproveita, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que pode se beneficiar, que trabalha com SAP, que precisa alavancar a sua produtividade também. E depois volta aqui. Deixe seus comentários. Eu quero saber o que você achou do conteúdo. Um abraço. Vamos para o vídeo. Para vocês como que eu extraria de uma forma manual para ter o comparativo e vocês tenham isso aqui como referência, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui como base a transação SE16N. Eu vou dar um Enter, tá? Vou colocar aqui como base a nossa tabela KNA1, que é uma das mais simples aí para quem já conhece. Acho que eu tenho até ela aqui, ó, porque eu estava realizando os testes, então ela está até na tela. KNA1, vou dar um Enter, certo? Vou deixar limitado aqui com 500 para ser um pouco mais rápido, mas vocês vão ver que nós temos pelo menos mais de 10 mil, 15 mil clientes nessa base. Lembrando que eu estou numa base de teste, tá, pessoal? Muito bem, vou deixar com 500 aqui. E provavelmente muitos de vocês já sabem como trabalhar com variantes. Eu vou comentar um pouco, tá? Não vou ensinar aqui como é que faz variante, né, na live, senão a gente fica aqui pelo menos umas 2, 3 horas. E a ideia é nós finalizarmos pelo menos até as 10 horas, 10 e 15, finalizarmos nossa live. Muito bem, então eu vou extrair esse relatório aqui com 500 e trazendo todas as colunas. O que não é uma boa prática, tá, pessoal? Olha aqui, ó, que forma que vem o meu relatório. Foi rápido porque eu trouxe apenas 500 registros, para quem está aí acostumado sabe muito bem do que eu estou falando, e só que ele me traz muitas colunas que eu não preciso, olha só. Isso aqui não é bacana. Não é legal para iniciarmos a nossa automação nesse formato. Então, primeiro passo a se fazer, quando vocês forem trabalhar com automações, se tratando de extração de relatórios, é trabalhar com variantes. Organizem as suas variantes. Imagina que você conhece muito bem o primeiro passo é conhecer a sua base. Então, se você conhece a sua base, você sabe quais as colunas você precisa trazer no seu relatório, né? Como eu já deixei a minha variante preparada, eu tenho ela aqui, ó. Eu vou chamar a minha variante, né? Como eu falei, tema para outro vídeo, eu trago aqui como é que grava a variante. Se alguém não souber como grava, é um tema simples, dá para gravar depois. E eu vou chamar ela aqui, ó. Vou chamar minha variante KNA1, já deixei ela fácil aqui para nossa live, para ganharmos tempo. Olha a diferença aqui, ó. Né? Olha o que eu tenho aqui, ó. Exatamente, ó. Eu trouxe apenas algumas colunas flegadas. O que isso muda no meu relatório? Isso aqui realmente muda no meu relatório? As colunas, eu vou dar vou sair da minha seleção aqui e vou processar nesse botão ou com apenas um F8. Olha a diferença. Tá vendo aqui? Então eu trago apenas as colunas que eu vou utilizar para compor esse relatório, que eu vou extrair ele já limpo, organizado, para compartilhar com o Márcio, para que ele possa conectar com as bases do Power BI, via Power Query. Para quem não sabe do que a gente está falando, acompanha até o final, e consiga realmente concluir todas as etapas que ele precisa para chegarmos à análise dos nossos dados, né? Mas percebam, tudo começa aqui, na qualidade dos meus dados. Não adianta, né? E aí, fazendo um parênteses aqui, a pessoa simplesmente vai lá, vou fazer um curso de Power BI, e não tem realmente a ideia
dos fundamentos, de como preparar as bases, realmente vai ter problema lá na frente. Então isso não é legal. Dedique-se um tempo a organizar os seus dados, deixar de uma forma limpa para que você ganhe produtividade lá na frente. Muito bem, olha aqui também, ó. Olha quantos dados eu tenho na minha base. 19 mil registros na minha base. Ponto importante aqui também. Se eu for extrair isso aqui no Excel, comentem aí no chat. Vocês já tentaram extrair isso aqui de uma forma em planilha eletrônica? Utilizando isso aqui, ó. Eu não vou fazer aqui, tá? Porque, como eu estou compartilhando tela, estou gravando e provavelmente isso deve demorar um pouco. Mas normalmente o que é aqui, ó? As pessoas vão utilizar este primeiro ícone aqui, na verdade, em planilha eletrônica. Trabalhar diretamente com o Excel. Dependendo da sua... Isso aqui é uma base pequena, 19 mil linhas. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui assistindo trabalham com bases com pelo menos 30, 40, 50 mil linhas. Eu não vou nem falar que eu já vi base aí de 300 mil linhas. Fácil. E aí o que acontece? 2, 3 bases juntas. Normalmente as pessoas vão conectar essas bases com PROC-V, com PROC-X, índice CORRESP e por aí vai. Todas as fórmulas que nós já conhecemos. Então, não tem para onde fugir. É a única forma que nós conseguimos aí, se não utilizar o Power BI ou o Power Query, para conectar as planilhas só via fórmula que conseguimos chegar nesse resultado. E aí, vocês sabem muito bem o que acontece, na verdade? Já tentaram abrir uma planilha com 300 mil linhas cheia de fórmula? Comenta aí, o que acontece? Muito bem. Seguindo aqui. Então eu tenho 19 mil linhas só nesta base. Ok? Muito bem. Vamos então, exatamente agora, começar a gravar esse script para que eu consiga iniciar o meu processo de automação de extrair essa base aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que estar sempre aqui, ó, na minha tela inicial, porque eu vou, para quem já está acostumado a gravar os scripts, ok, sabe do que eu estou falando. Para quem não, é muito parecido com o processo de gravar uma macro lá no Excel. Parecido, tá? Não é idêntico, mas lembra bastante. Então eu tenho que estar na minha página inicial e eu vou gravar exatamente aquele passo. O que é importante aqui? Escreva se for necessário, tá? Faça com calma. Olha, primeiro eu preciso ir nessa transação, clicar nesse botão, acionar a minha variante, exatamente como eu vou fazer agora. Um passo a passo. E aí fica fácil. Vamos lá. Venho aqui, clico nesse ícone aqui, que são as opções. Parece uma televisão. E eu venho aqui, ó, registro e reprodução de script. Parecido com o meu botão lá de gravar macro do Excel. Muito bem. Aqui, ó. Vou começar a registrar o meu script. Vai pedir para sobregravar, não tem problema. E eu, nesse momento aqui, olha o que vai acontecer. Cadê o meu botão do SAP? Olha lá. Ele já mudou aqui. E está mostrando para mim o quê? Que ele está gravando o meu script. Beleza? Então vamos lá. Nesse momento está gravando. Vou minimizar isso aqui. E vou executar o passo a passo que eu acabei de comentar com vocês. SC16N, a transação que eu estou utilizando. A tabela é KNA1. Eu tenho que reforçar no momento que eu estou gravando, né? Simplesmente se ele traz aqui já preenchido, você tira e coloca novamente como eu acabei de fazer. Vou tirar esses 500 aqui. Enter só para ele selecionar a tabela do qual eu quero trabalhar nesse momento. E eu venho aqui, ó. Ir para. Lembrando, eu já estou com a minha variante gravada. Né? Nesse momento você já tem que estar com a sua variante gravada. Para você ganhar tempo. Não vai fazer a variante aqui junto com o script. Então vocês vão ter problema. Muito bem. Vou chamar a minha variante. E eu tenho ela aqui, ó, KNA1, que eu vou utilizar na live. É um exemplo, né? Muito bem. Já selecionei. Olha lá o que eu comentei com vocês aqui, ó. Certo? Ele vai trazer somente as colunas e eu vou executar meu processo. Ou no F8 ou aqui no botão. Eu vou apertar F8. Muito bem. Olha lá. Trouxe somente as colunas que eu preciso, certo? E aí, diferente de extrair em Excel, e aí eu vou comentar um pouco mais para frente qual que é a vantagem de extrair nesse formato que eu vou extrair agora, que é em TXT, é o tamanho da sua base e a velocidade para tratamento desses dados. Aqui, ó. Então, clicou aqui para exportar, file local. File local. Eu tenho todas essas possibilidades aqui de extrair esses dados. Então eu venho aqui, ó. Primeiro, eu não deixo nenhuma outra flegada.
Flega a primeira. Se vier flegada essa daqui, ó, tira, tá? Deixa a primeira, não converter. E dá um OK. Nesse momento, para quem está acostumado a extrair as bases, o SAP vai fazer uma leitura de todos esses dados, certo? Lembra que eu mostrei para vocês na área de trabalho? Eu vou voltar lá novamente, porque eu já tenho ele aqui, mas eu preciso explicar isso aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na área de trabalho para mostrar esse ponto para vocês. Ele não vai deixar eu clicar. Eu vou clicar aqui, ó, porque eu já tenho ele gravado, mas eu vou mostrar para vocês a área de trabalho. Tá vendo aqui, ó? Primeiro, eu tenho, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Olha lá. Eu tenho um endereço que o SAP me pede, aonde que eu quero gravar o meu script, né? Poderia ser aqui, na realidade, onde eu vou alocar o meu arquivo, não é o meu script, perdão. Eu vou alocar o meu arquivo TXT exatamente nessa pasta aqui, ó. Então, no meu caso, está em Seus Usuários Alexandre, está no OneDrive, uma pasta teste, que é um teste aqui para a nossa live. Essa pasta, o Márcio também vai comentar ali na frente. Ele criou no OneDrive dele e compartilhou comigo. Eu criei apenas um atalho e deixei na minha área de trabalho. Ele vai comentar no detalhe com vocês. Muito bem, então eu já selecionei ela aqui. E vou dar um nome aqui, ó. Importantíssima essa etapa, tá, pessoal? Qual que é a minha base? Eu sempre renomeio dessa forma. É uma tabela. Tabela, no meu caso, eu gosto bastante de trabalhar com underline, tb, underline, kna1, ponto txt. Porque eu quero extrair ela em txt, não vou trabalhar com Excel. Por isso que as bases ficam muito rápidas e performáticas. E eu vou clicar aqui sempre em substituir, porque eu quero substituir esse arquivo lá, tá? Outras aulas nós falamos dessas duas outras funcionalidades aqui. Eu vou substituir. Ó, percebam que ele está fazendo aqui a transferência, ó, certo? E já transferiu para a gente. Vamos dar uma olhada lá na pasta. Vou minimizar aqui, ó. Essa aqui é a pasta que eu acabei de comentar. Tranquilo? Muito bem. Tô olhando o chat, tá, pessoal? Porque às vezes passa alguma coisa, às vezes não tá legal, pararam onde eu vi, cai. A gente tá fazendo um teste, eu e o Márcio, que tava caindo a live. Então, muito bem, essa aqui é a pasta. Vou abrir aqui para vocês para compartilhar. Aqui já são alguns arquivos que nós estávamos testando antes. Eu vou até excluir esse aqui, porque nós faremos junto. Ó. Vou excluir esse cara aqui, que não preciso. Vou excluir esse cara aqui. E essa aqui é o que a gente acabou de baixar. Olha o horário. 20 horas e 58 minutos. Tá? Exatamente a base que eu extraí. Vou abrir aqui para que vocês consigam visualizar comigo o formato que ela vem. Ó. Olha só. Eu tenho, então, a minha base em TXT somente com as colunas que eu preciso. Ó, que nesse caso aqui é a minha KNA1, o ID do meu cliente, aonde esse cliente fica, o nome dele, aqui a região. Né? Percebam que aqui, ó, mas por que eu tenho alguns dados em branco? Normalmente é erro de master data. Tá? E aí a gente tem que fazer essa tratativa lá no Power Query, que é uma etapa que antecede a visualização dos dados no Power BI. E aqui também nós decidimos trazer aqui o nome maiúsculo, né? Porque se vocês perceberem aqui ele está minúsculo e aqui ele está maiúsculo. Então decidimos trazer as duas formas, porque aí lá no Power BI a gente decide se leva as duas colunas ou não. O Márcio vai comentar com vocês. Muito bem. Tranquilo até aqui? Vamos seguir então. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Já baixei a minha base, volto lá no SAP. Né? Nesse caso aqui vocês não necessariamente precisariam abrir a base, que eu só estou mostrando para vocês de uma forma didática de como ficaria. Aqui, eu vou parar agora o meu script, ó. Parei de gravar o meu script agora. E aonde que está o meu script? Ó, ele mostra para mim, ó. Ele está gravando, no meu caso, eu direcionei para ele gravar no desktop. Vamos dar uma olhada como é que esse cara ficou? Vamos aqui. Ok. Olha ele aqui, ó. Esse é o script que acabou de gerar lá dentro do SAP. Botão direito sobre ele. E eu tenho ele aqui em editar. Ó. Olha como é que ele vem. Comenta aí. Quem já conhecia isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Quem já conhecia esse formato aqui, ó, do script? Aqui.
bem. Beleza. Ó, então, lembra muito o nosso processo de gravar macro lá no Excel. Só que o que acontece? Eu preciso realizar a limpeza desses dados aqui. Ó. Eu não vou trabalhar com tudo isso aqui. Eu vou realizar para uma base e o que nós realizamos para uma base eu replico para as demais. Ok? Então vamos lá. O que praticamente eu não utilizo aqui? Ó? Essas linhas aqui, ó, nós podemos tratar ela como sujeira. Ó. Olha só. Então eu tenho esse cara aqui, que eu não preciso. Certo? Isso aqui eu não preciso. Posso deletar ele. Isso aqui também eu não preciso. Ó. Posso deletar. Isso aqui também não. Certo? E vou deixar exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui eu preciso. Certo? E praticamente, para essa extração, é o que nós vamos levar lá para a nossa automação e replicar para todas as demais. Certo? Então vamos lá. Como que inicia o processo aqui de construir a nossa automação? Eu vou deixar ela aqui do lado, porque isso aqui eu preciso. Todos que estão gravando aí a sua máquina está fazendo junto ou não, você precisará desse formato para realizar suas automações. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Mas eu vou abrir um novo para nós trabalharmos com ele aqui. Certo? Deixa eu abrir um novo aqui. Fazer do zero. Tudo bem? Aqui, abriu. Vamos lá. Primeiro passo. Abriu um arquivo novo em Excel. Alt F11 para ir para o modo de VBA dele. Né? Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu só fechar o outro aqui, porque eu estou com duas telas. Pode confundir. Posso salvar isso aqui também. E esse aqui também. Muito bem. Então eu tenho meu módulo de VBA aberto. Né? Uma boa prática que eu gosto de fazer antes de começar realmente com o código. Quem já está um pouco mais familiarizado aí também, ó. Eu preciso vir aqui salvar o meu projeto. Salvar. Salvar como. Ok. Vou deixar ele salvo na área de trabalho, tá? Vou salvar isso aqui como live para depois enviar para vocês. Live. E eu preciso fazer uma alteração aqui, ó. Gravar habilitado para macro. Porque senão eu não consigo executar minhas macros. Ok? Live habilitado para macro. Muito bem. Agora sim, meu arquivo está preparado para receber os códigos. Então eu tenho, para quem nunca abriu esse ambiente do VBA, a primeira vez, fiquem tranquilo, teremos mais conteúdos para falar de cada etapa e cada funcionalidade desse ambiente aqui. Primeira coisa, o que eu preciso aqui? Ó? Inserir um módulo. Primeiro passo. Certo? No meu caso, ele já vem assim, porque aqui em ferramentas eu tenho as opções determinadas que requer a declaração de variável. Então, Option Explicit significa requer a declaração de variável. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, ó, vocês estão vendo aqui, tendo a oportunidade de presenciar a construção da primeira automação de vocês, para quem ainda não trabalha com automação, e o script do SAP. Lembra que eu falei aqui, ó, eu preciso dessas variantes aqui, ó, certo? Então, se eu preciso dessas variantes aqui, deixa eu só me certificar que eu estou transmitindo a tela para vocês, é isso mesmo, quem opta por fazer ao vivo é esse cara aqui, e vamos lá. Muito bem, eu tenho esse cara aqui, ó, como eu falei para vocês. Ó. De cada um desses aqui, que eu acabei de utilizar do meu script, lembra, eu não vou precisar tudo, eu preciso declarar essas variáveis. Lembra que eu falei aqui, ó, Option Explicit, e eu preciso das minhas variáveis, perdão. Isso tem que estar dentro de uma sub. E eu vou chamar essa aqui, ó, lembra? É a minha KNA1. KNA1. Unidade de tabela. TB underline. KNA1. Bem. Ficou fora aqui, mas a gente ajusta, não tem problema. Olha lá. Aqui eu posso deletar. E cada um desse aqui é uma variante. É uma variável. Certo? Aonde nós vamos realmente agora trabalhar com ela.
aqui. Deixa eu só trazer isso para cá. Não tem perigo de a gente esquecer você. E o nosso script vai vir aqui embaixo. Vou deixar ele aqui já preparado também. Ele ainda não está totalmente organizado, tá? Eu vou organizar isso aqui com vocês. Muito bem. Deixa eu separar essa tela aqui. E eu vou trazer ele aqui para ficar mais fácil. Vou minimizar esse cara aqui. E vou abrir esse aqui. Tranquilos? Manda aí, manda pergunta, vê se o ritmo tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem. Só trazer esse aqui para cá. Se não estiver me ouvindo bem, me avisem aí. Estamos certificando aqui que vocês estão vendo a tela que eu preciso que vocês vejam, tá? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu só... Aí, ó. Esse é o ao vivo. O ao vivo traz essas peculiaridades. Vou trazer ele para cá. Cadê o meu código que já sumiu daqui? Ah, entendi o que aconteceu. Ele abriu o que não devia aqui. Muito bem, agora sim. Vai. Muito bem. Então, organizei aqui o meu script para vocês. E eu preciso agora declarar essas variáveis, porque por enquanto elas estão instanciadas, e eu preciso declarar essas variáveis aqui. Ó. Como que eu declaro essas variáveis aqui? Lembrando, ó, 1, 2, 3, 4 variáveis apenas. Nesse caso, eu não vou entrar realmente no mérito do que é uma variável nesse vídeo, porque é um assunto um pouco mais extenso. E aqui a ideia é entregar uma automação pronta para vocês. E a gente entra no detalhe nos próximos vídeos. Então vamos lá. O primeiro passo que eu preciso fazer aqui, ó. Vamos instanciar então a minha primeira variável. Então vem aqui, ó. SAPGUiAuto, vou copiar ela mesmo, Ctrl C, bem simples, isso vocês podem fazer. E eu venho aqui, ó, com DIN. Já declaro ela própria, do jeito que ela vem do SAP. Porque se tiver alguma coisa diferente aqui, o SAP não reconhece. Perfeito? O que que ela é? O SAP reconhece ela como objeto. As object. Então, ó, quando eu começo a digitar, ele já traz para mim o que eu quero. Então, ele é um objeto, vírgula. Vou aproveitar a mesma linha para declarar a minha segunda variável, que é exatamente o meu app, que é um aplicativo, né? Quando você tem o SAPGUI instalado na máquina, ele é um aplicativo, então application. Bom, application na realidade SAP. Object também. Certo? Então ele já reconheceu. Perceba quando que ele já leva as nossas variáveis, as primeiras letras, maiúscula, e entre elas eu também tenho maiúsculo, ele já reconhece que está correto a minha declaração da variável, conforme a minha instância aqui embaixo. Então eu declarei a primeira, até aqui é a declaração da primeira, e aqui é a minha declaração da segunda variável. Beleza? Então vamos lá. A minha terceira, como é que eu declaro a minha terceira variante aqui? Ó? Da mesma forma. DIN connection. Poderia copiar ela ali também. Vamos connection as object também. E eu vou declarando na mesma linha aqui, ó. A minha session. Ó. As object também. Beleza. Basicamente, minhas variáveis estão declaradas. É isso que eu preciso para fazer. Lembrando que eu vou fazer a primeira e as demais vocês replicariam, tá? Por conta do nosso time aqui, senão vocês não vão ver todas as bases sendo direcionadas para aquela nossa pasta. Nesse momento, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso começar a realizar o meu teste. Já estou estabelecendo a comunicação com o SAP. Então vamos lá fazer esse teste. Vou minimizar esse cara aqui. Vou trazer ele para o lado e cadê o meu SAP? Vou trazer ele aqui. E vou começar a fazer meu teste. Como é que eu faço meu teste? Como depurando uma macro no F8. Vou posicionar ele aqui, certo? Ó, eu já vou explicar para vocês o que nós temos aqui no script. Mas antes de explicar para vocês, vamos fazer o teste de conexão. O que eu tenho aqui? Ó? Ele não reconheceu. Tem algum erro aqui. Ó, no application SAP. Deixa eu colocar uma pausa aqui para ele não passar direto. E vamos lá. Então,
ele reconheceu a primeira do SAP-GUI, já instanciou, trouxe a aplicação, estabeleceu a conexão com SAP e vocês não estão vendo o meu SAP, né? Vou trazer ele aqui para vocês verem essa conexão acontecendo aqui, ó. Certo? E aqui ele está apenas instanciando e vai começar. Olha aqui a minha transação, SE16N. Ele precisa colocar aqui para começar a extrair o nosso relatório. Olha lá, já tem a conexão com SAP, certo? Tem a conexão com SAP, então fica fácil agora de extrair todo o relatório que eu preciso. Vou executar aqui o passo a passo e já explico para vocês cada etapa aqui do script. Fica mais fácil explicando a etapa, para que vocês tenham a melhor compreensão. Então vamos lá. Estou aqui, SE16N, gosto de trabalhar sempre com /N no momento que eu estou gravando o nosso script. Aqui ele deu um Enter, esse send key é o Enter lá do nosso SAP, então ele já deu um Enter na KNA1. Ah, ok, beleza. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para a primeira instância, porque ele tinha perdido a conexão. Então, vamos lá. Estabeleceu, KNA1, vai dar um Enter para nós. Já reconheceu o KNA1 aqui, colocou a nossa tabela, deu um Enter. O que ele tem aqui, ó? Tá tirando o nosso 500, conforme eu tirei lá na gravação do nosso script. E vai selecionar aqui, ó, a nossa variante, que nós gravamos lá no início, lembra? Essa linha aqui depois eu vou tirar, ela não precisa, ela é um lixo, como eu mostrei para vocês. A gente precisa realizar essa limpeza de uma forma gradativa, não posso tirar todas as linhas, porque pode ser que no meio do código eu precise dela. Ele dá um Enter, olha, já reconheceu aqui, ó, olha do lado aqui, ó. Tudo isso aqui que a gente está fazendo agora já é o meu script. Estou executando passo a passo para que vocês consigam realmente ter essa percepção. Ele vai dar um Enter, vai carregar todo o relatório para nós. Vou trazer um pouco mais para cá para vocês visualizarem. Aqui, nesse momento, ele está processando para extrair naquele formato que eu mostrei para vocês, extrair em TXT. Olha lá, ó, como eu já coloquei aqui o endereço onde eu quero que ele coloque o nosso... Olha que legal, o vizinho resolveu fazer live agora. Também do outro lado ali, ó. Vocês estão escutando, eu acho, acredito por aí, o som está bem alto. Muito bem, é isso aí. E aqui, ó, o endereço que eu coloquei para ele gravar o arquivo. Lá na pasta. Vamos ver isso aqui acontecendo, ó. Cadê a pasta aqui? Ó. Eu vou deixar aqui para vocês visualizarem e também fica gravado aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui para vocês conseguirem visualizar. O horário que isso aqui vai ser atualizado, 21h17, certo? Tem que atualizar aqui, ó. Vou fazer um pouco mais para cá, fica mais fácil para vocês visualizarem. Ok? Ele já reconheceu, já deu o nome do nosso arquivo, ó, perceba o que está acontecendo aqui. Pressionou e ele vai trazer para cá, ó. Lembrando, é um arquivo de 19.000 linhas, realmente pode demorar um pouco. Na realidade ele já foi, olha lá, 21h17. Foi o horário que ele baixou o nosso arquivo. Então, eu vou parar ele aqui, porque senão ele vai dar um call no que eu não quero. É o que ele já está preparado. Então vamos ver se ele já baixou lá na pasta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, 21h17. E saiu o arquivo. Pensando naquele formato de trabalhar como colaboração, já está disponível para que o Márcio consiga realmente realizar as etapas dele. Ok? Então, claro que ele ainda não consegue porque ele precisa de outras bases para compor o relatório analítico que ele precisa, no fim, entregar para nós de forma publicada, inclusive. Então, muito bem, mas ó, isso que aconteceu aqui agora comigo é comum no dia a dia de vocês. O que é importante? Saber como corrigir, certo? Então, observe o código de vocês, analisa, substitui e realiza os testes. Funcionou, você segue. Tá com algum problema? Para e resolve. Se é um problema que não é impactante, não gera, você não trava por conta daquele problema, ok, você isola aquele problema e continua o seu código. Depois você não pode aí esquecer de corrigir aquele processo. Tá? Isso é normal do dia a dia. Às vezes você está gravando, vem lixo ali no script. E aí você ajusta. Muito simples.
Muito bem, vamos lá. Vou voltar aqui. Ó. Deixa essa tela aqui que nós vamos agora rodar as 3 bases, né? Uma base já está pronta, com o código que eu acabei de mostrar para vocês, e boa parte, eu diria que 70%, 80%, é o próprio script gerado lá pelo SAP, né? Bem simples de realizar. Como vocês viram. Vou parar aqui essa gravação e vou minimizar. Vou mostrar para vocês aqui, para ganhar tempo, eu já trouxe aqui um arquivo que já tem boa parte do nosso código montado. Vocês vão ver que não foge nada do que eu expliquei para vocês agora. Vou explicar e vou já executar para disponibilizar essas bases para o Márcio, para ele começar a conectar e nos trazer as análises que eu acabei de extrair. Entrando aí na etapa de colaboração. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Ó? Lembrando, olha o processo aqui. Ó. É um botão que eu atribuí à nossa macro. Eu tenho então as minhas variáveis declaradas, o meu script logo abaixo, e eu fiz a mesma coisa para as outras 2 bases. Gravei o script, não vou fazer isso aqui novamente, senão nós vamos ficar aqui 2 horas só extraindo o script, e não é o propósito, né? Percebam que eu tenho a minha mesma conexão aqui, só que com outra base. Olha lá, estou utilizando a mesma SE16N com outra tabela, só que agora é VBAC. Da mesma forma, eu estou dando o endereço aqui, ó, colocando o endereço que eu preciso que seja alocado o meu TXT e sigo da mesma forma. Neste exemplo, neste projeto, praticamente finaliza dessa forma. Tenho 3 bases a serem extraídas e agora eu vou executar para que vocês vejam essas bases sendo alocadas nessa pasta que está compartilhada com o Márcio, para que ele consiga dar início à parte dele. Bem? Então vamos ver isso aqui acontecendo então. Eu vou fechar isso aqui. Vou colocar o SAP e a nossa automação lado a lado. Deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão vendo. Muito bem. Então vocês estão vendo o SAP e o nosso relatório lado a lado aqui. Então, isso serve tanto para extração de relatório como para processamento de dados. Imagina que você tem que faturar uma nota. Imagina que você tem que executar uma consulta, se a minha ordem foi separada, se eu já tenho delivery, se meu transporte foi pago, não importa. Segue o mesmo processo. Bem? Então vem aqui, ó. Eu vou executar. Eu vou deixar até a pasta aqui ao lado para que vocês vejam as pastas, aliás, a pasta sendo populada com as nossas bases. Vou deixar ela aqui. E aqui, ó, onde eu vou chamar a atenção de vocês é exatamente aqui, ó. Vou apagar aqui a KNA1, por enquanto, não preciso dela. E aqui embaixo nós vamos ver as bases sendo alocadas. Vamos lá? Então eu vou executar. Esqueci de tirar essa pausa aqui no meu código, senão não vai, né, pessoal? Tudo bem, vamos lá. E aqui observem, ó, que agora eu estou fora do teclado, já construí a automação, e a nossa automação agora vai começar a trabalhar sozinho. E eu costumo dizer, aqui é onde você realmente tem o maior ganho de produtividade, né? Não é simplesmente para colocar o robô para trabalhar e tomar um café, para que você tenha mais tempo para se dedicar às análises, aquilo que agrega valor à organização, né? Valor para o seu departamento e para a companhia como um todo. E uma vez que o relatório ficar pronto, nós vamos ver ele alocando aqui, ó. Olha ele aqui, ó, começando já a aparecer na pasta. Olha lá. A segunda também aqui, a segunda base já está sendo colocada na pasta. O Márcio, nesse momento, já começa a ter a visibilidade destes dados e é onde ele vai começar com as análises. Estamos indo agora para a terceira base. E me deem o feedback aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Ó, alguém tá querendo a base já? Fala, Raul, tudo bem? Tá vendo? Até para conversar. Enquanto o nosso robô entra em ação. Fala, Rafael, você conseguiu ver bem por aí agora?
tinha comentado que parou por aí. Muito bem. Então, basicamente, né, como eu falei para vocês, a intenção era que vocês tivessem conhecimento desta ferramenta, saber que tem uma grande oportunidade de vocês empregarem a automação de processos, a organização de vocês e adquirir esse conhecimento, porque uma vez que vocês sabem automatizar os processos em uma empresa, vocês vão automatizar onde quer que vocês estejam, né? Porque principalmente se a empresa já tiver o SAP lá instalado ou aquelas empresas que ainda vão migrar para o SAP, sabemos que a SAP está fazendo aí um movimento migratório, saindo do ECC indo para o HANA, né? Tem grandes empresas passando por isso nesse momento, e que esse conhecimento é muito bem-vindo, né? Inclusive eu consigo visualizar aí que tem alguns alunos já, que já fizeram treinamento, que já estão aí presentes na live também.